Olá, eu sou Anne Rocha, estou aqui para contar um pouquinho sobre os processos de desenvolvimento de software. Como é que a gente faz testes durante o desenvolvimento? Bom, a gente primeiro precisa entender que um software ele é construído em diferentes etapas e existem diferentes processos que a gente pode utilizar para construir o software. Tá? Atualmente, os processos que a gente mais encontra nas empresas são os processos ágeis, que geralmente eles utilizam, né, um pequeno fragmento daquele sistema que é desenvolvido e a gente consegue colocar ele, né, para ser testado parte a parte. Já nos processos mais antigos, né, a gente tinha um processo que a gente chamava de processos tradicionais, que os testes eram realizados apenas no final, ou seja, no momento que todas as telas, todo o sistema estivesse construído, aí sim a gente iria fazer testes naquele software, tá? E aí, considerando esses dois contextos, né, a gente consegue compreender a importância de saber quais técnicas de teste a gente pode utilizar nos diferentes processos. Porque às vezes a gente é um profissional e acha que eu vou fazer testes automatizados, independente do processo que eu estou utilizando, né? Eu vou seguir as mesmas técnicas de teste, mas não, né? A gente tem que compreender bem aquela base sólida do, do que é teste de software, de como ele pode ser utilizado, em que momento a gente deve realizar os testes, que tipos de testes a gente deve utilizar e que técnicas de teste a gente tem que fazer, né? Nos testes de software existe um conceito, né, que a gente chama de níveis de teste. E os níveis de teste é justamente um guia, né, para a gente conseguir utilizar e saber em qual momento a gente vai realizar qual técnica de teste, tá? Então, quando a gente fala de técnicas, por exemplo, de caixa branca e caixa preta, né, a gente precisa compreender que cada uma dessas técnicas elas têm que respeitar o nível de teste que a gente estiver utilizando naquele momento e realizando, né, dentro do processo de desenvolvimento que a gente estiver testando, né? Então, no momento que eu estou numa empresa e eu identifico qual é o tipo do processo, se é ágil ou tradicional, no momento que eu identifico quais são as etapas de construção, né, daquele software, ou seja, quais as etapas daquele processo de desenvolvimento, e nesse momento eu consigo identificar quais são as melhores ferramentas, as melhores técnicas e os melhores tipos de teste, né, que eu vou conseguir entregar ali para aquele software, para que ele consiga ser testado de forma satisfatória e que não atrase aquele projeto, porque a gente sabe que no mundo corporativo, o prazo é relacionado diretamente ao custo, né? Então a gente não pode, como equipe de testes, apesar de a gente ter o foco na qualidade, a gente não pode entregar o software com muito demora, com muito tempo. A gente precisa ter consciência de que tipo de técnica de teste é necessária para aquele projeto, para não onerar muito mais tempo, né, daquele projeto por conta de qualidade demasiada, digamos, né? E aí, nesse contexto, a gente precisa inicialmente, né, definir estratégias de teste. Então, a gente consegue definir todo o plano estratégico ali de quais técnicas e ferramentas a gente pode utilizar para aquele projeto. A gente define, né, por exemplo, se iremos fazer técnicas de caixa branca e caixa preta, né, no caso dos testes, se a gente vai ter automação de testes, se vai ter só testes manuais, né? Então, de acordo com cada projeto e principalmente de acordo com o software que estiver sendo construído, né? Dependendo da arquitetura dele, inclusive, se ele tiver, né, várias camadas, como a back-end e front-end, se ele for um software com aplicativos móveis, se ele for um software para uma página web, ou se ele só for uma aplicação desktop mesmo. Ou, de repente, né, um software que tenha multitelas, por exemplo, tanto aplicativo de celular,
para o sistema operacional Android e também para o iOS, e além disso, uma aplicação web para a gente acessar no navegador do nosso computador. Percebam, no momento que a gente está definindo o nosso plano estratégico de testes, a gente consegue mapear, né, todo o nosso processo, todas as características daquele software ser construído, e a partir desses insumos é que a gente vai conseguir definir que estratégia de teste a gente vai utilizar, tá? E para que a gente consiga compreender, né, que técnicas utilizar, a gente precisa conhecer essas técnicas e saber o melhor momento de tê-las, né? Então, por isso que compreender de testes de software é muito mais do que clicar em botões, né, e preencher formulários e esperar uma mensagem de sucesso, né? Quando a gente acha que podemos fazer testes apenas explorando o sistema, navegando no sistema e em busca de um bug que ele possa surgir aleatoriamente, na verdade, existe muito mais técnica por trás desses testes aí. Que eles são válidos, claro, os testes exploratórios são bastante utilizados e são bem relevantes, mas além deles, a gente precisa também compreender um conjunto de técnicas e ferramentas que a gente precisa mapear para entregar muito mais qualidade dentro do prazo e que nossos clientes estejam satisfeitos com aquele produto que foi entregue. Bom, isso é o que eu tenho para passar para vocês sobre o processo de testes de software dentro de um processo de desenvolvimento. É isso.